Uma empresa brasileira que triplica sua frota, dobra a sua receita, tudo isso da noite para o dia. E a gente está falando da Ocean Pack, uma empresa não muito conhecida do nosso mercado que está prestes a fazer uma fusão bilionária no nosso mercado brasileiro. E é mais uma daquelas empresas que não são muito conhecidas do mercado e a gente vai conhecê-los a partir deste vídeo. Então, se você quer conhecer essa empresa que tem uma proposta bem significativa e uma fusão pela frente extremamente importante e que é uma empresa não muito conhecida do nosso mercado, mas que tem um futuro aí, quem sabe, brilhante para frente. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco sobre como surgiu essa empresa, o que que ela faz, o que que ela não faz, em que estado ela se encontrava e para onde, quem sabe, ela vai, e analisar os gráficos com isso também, para saber se vale ou não vale a pena correr esse risco desta empresa que já está chegando perto do seu IPO depois de momentos críticos e essa fusão parece que vai salvá-la daqui para frente. Mas antes da gente analisar tudo isso, não se esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado para vocês e dê continuidade nessa série que a gente analisa ativos, né, que não são tão conhecidos do mercado ou esquecidos do mercado, em busca aí de, quem sabe, surgir uma nova empresa muito significativa, espelhando, quem sabe, o caminho da VEG. Tá? Então, esse é o ponto, seria a procura do diamante aí no meio dessa barro todo. Enfim, então, sem mais delongas, a gente vai entender um pouquinho, tá, o que é esta empresa. Então, aqui eu já compartilho a minha tela. Aqui eu peguei algumas informações, tá, sobre essa empresa, são bastante coisas, e a gente vai tentar entender um pouquinho desse contexto para ver se não vale ou vale realmente a pena investir nela, tá? Então, um relatório, tá, da Ocean Pack Serviços Marítimos S.A., ou conhecido pelo ticker OPC3, tá? Então, o que aconteceu aqui? Um pouquinho sobre a empresa. Tá? O Ocean Pack Serviços Marítimos S.A., a OPC3, consolidou-se como uma das maiores empresas brasileiras no serviço de apoio marítimo offshore, provento de soluções integradas para setores de óleo, gás, energia e mineração. Listada no novo mercado da B3, a companhia apresenta um modelo de negócio resiliente, focado em alta especialização técnica e em conformidade ambiental. Após períodos desafiadores, após o seu IPO, em fevereiro de 2021, como a gente pode ver aqui no canto aqui, ó, já tivemos momentos de crise. Fevereiro de 2021, a Ocean Pack demonstra uma forte recuperação financeira. Os resultados recentes apontam uma estratégia de crescimento acelerado, com um lucro líquido na casa de 30 milhões de reais no primeiro tri de 2026, já uma alta na comparação com o ano passado de 118%, e um avanço superior a 5 vezes no lucro do segundo trimestre de 2026, refletindo a melhoria nas margens operacionais e a retomada no seu setor offshore. O principal catalisador da tese de investimento de curto, médio prazo é a fusão com a CBO Hold. Essa transação estratégica cria a segunda maior frota de serviços marítimos do Brasil, totalizando 73 embarcações. A entidade combinada nasce com uma robusta carteira de contratos, né, um backlog de na casa de 13,6 bilhões de reais, tá? E um EBITDA anualizado com a performance aproximada de 1,8 bilhões de reais. A aprovação de fusão pelo CAD, ocorrida em julho deste ano, sem imposição e de restrições, removeu o principal entrave regulatório para a conclusão da operação. A integração permitirá o rejuvenescimento da frota e a captura de sinergias operacionais e administrativas significativas, fortalecendo a posição competitiva frente a players globais. A tese atual é classificada como construtiva, mas de execução. Embora os fundamentos operacionais sejam sólidos, o cenário macro para o setor de offshore seja favorável. O sucesso do investimento depende da integração eficiente com a CBO. O valuation atual negociado a múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 3,7 vezes apresenta um desconto relevante em relação a pares históricos e globais. Então aqui a gente já entendeu um pouco do contexto dessa empresa, tá? O que ela faz. Então ela faz aí um apoio marítimo offshore, provendo soluções integradas para setores de óleo, gás, energia e mineração. Então uma empresa é um setor, né, diferente, a gente não tem tanto contato, é uma empresa forte,
principalmente com essa fusão, né? Ela se tornando a segunda maior frota do Brasil, com 73 embarcações e prometendo, quem sabe, um futuro robusto, até porque antes da fusão, isso é um ponto importante, tá? Isso é um ponto extremamente relevante, porque se a gente for ver aqui a data, né, da fusão, no caso ela foi aceita a fusão em julho deste ano, que o CAD aprova a fusão. E nós já tivemos, antes da aprovação do CAD, uma melhora significativa nos seus lucros, né? Já no primeiro TRI de 26 já tivemos 118% e no segundo TRI já 5 vezes o valor. E essa fusão pode trazer múltiplos importantes para a empresa. Então a gente já está vendo que há uma melhoria e, quem sabe, algo pela frente mais interessante. Aqui tem uma ficha técnica, né? A razão social, a gente já entendeu. É o ticker OPC3. O setor é petróleo, gás, biocombustível, serviço marítimo offshore. No Rio de Janeiro, o CEO a gente já falou, é o mesmo CEO desde 2007, bastante tempo. A governança, atividade, suporte marítimo, meio ambiente, serviços submarinos e logística. O histórico e principais marcos. Então, o atual CEO, né, desde 2007, assume a liderança da companhia, iniciando um processo de modernização da gestão para foco em serviços de alta complexidade técnica e ambiental. A abertura de capital foi em 2021, né, realizou o IPO na B3, captando 1,22 bilhões de reais. O preço foi fixado pelo piso da faixa indicativa e os recursos foram destinados à expansão da frota, que contava inicialmente com 24 embarcações. Em maio do mesmo ano, a empresa adquiriu o Up Offshore, adquirindo 8 novos navios à sua operação, ciclo de investimento e reestruturação. Entre 2000 que ocorreu aqui, né, entre 2021 e 2025, período marcado por intensa renovação de frota e busca por eficiência em um marco offshore ainda deprimido. A companhia focou na desalavancagem e na melhoria dos fatores de utilização dos seus ativos. Então, ela focou no operacional durante aí praticamente quase 4 anos, né. Então, ela focou no operacional e parece, até o momento, que deu resultado, até o momento. A nova era a fusão com a CBO. Óbvio que quando a gente tem uma fusão, isso é importante salientar, tá. Tem alguns momentos ali para adequação dessa fusão, então acaba demorando um pouquinho, tá. Então calma, por mais que tenha uma fusão, não vai achando que, né, temos que ter um fit cultural, um alinhamento, até as coisas acontecer, mas parece que a expectativa é boa. Em fevereiro de 2026, foi anunciado o acordo da fusão da CBO Hold. Em julho de 2026, o CAD aprovou a união sem restrições. O resultado do segundo trimestre de 2026, divulgado em agosto, confirmaram a virada operacional com crescimento do lucro superior a 500% na base anual. Então, o segundo trimestre de 2026 já teria os dados da CBO Hold, mas o primeiro de 2026 não, e já ofertou, né, uma melhora significativa. Então isso é bom, então a empresa já estava melhorando antes da fusão, porque senão só com a fusão a gente ia ter uma melhora inicial, né, com o crescimento aí dessa nova empresa, mas antes já estava tendo uma melhora significativa. Segmentos de atuação e serviço. A OpenMec opera através de 4 pilares de estratégia que garantem diversificação de receita e sinergia operacional. Então, serviço de apoio marítimo, operação em embarcações especializadas, sinceramente eu não conheço, PSV, HTS, OTSV, para suporte logístico a plataformas de exploração e produção de hidrocarbonetos. Serviços submarinos, soluções de engenharia submarina, incluindo inspeções, manutenções e reparo, e MR, em águas profundas, utilizando tecnologia de ponta. Soluções ambientais, liderança em resposta de emergências marítimas, proteção da fauna, monitoramento oceanográfico e gestão de resíduos. Interessante. Apoio logística e engenharia, gestão de bases logísticas e projeções de engenharia complexas para o setor de mineração, energia e telecomunicações. Será que ela faz aquela questão da passagem de cabo de comunicação pela água? Pergunta agora que ficou. Mas enfim, situação financeira e desempenho recente. Os indicadores financeiros recentes demonstram uma trajetória de turnaround consolidada, com a expansão de margem e desalavancagem gradual. Quarto trimestre de 2025, reversão do prejuízo em lucro de 24 milhões, receita líquida avançou 20% e o EBITDA atingiu a casa de 178 milhões, 22% a mais na comparação de 2024, pelo visto. Primeiro TRI de 26, lucro líquido na casa de 30 milhões de reais, 118%
a mais na comparação com o ano passado, no mesmo período. O EBITDA ajustado subiu a casa de 163 milhões, 30% a mais na comparação anual, com receita de 497 milhões de reais. Segundo o TRI de 26, divulgado no dia 6/8, apresentou crescente no lucro superior a 5 vezes em relação ao segundo TRI de 2026, com receita líquida de 45% superior. Projeções combinadas da Oceanpack e mais CBO. Com base no LTM do terceiro TRI de 25, a nova companhia projeta a receita líquida de 4,2 bilhões e EBITDA ajustado na casa de 1,8 bilhões. A carteira de contratos de backlog é de 13 bilhões de reais. Interessante, né? Um baita de um salto. Então, eles estão prevendo uma receita, tá, líquida na casa de bilhão, sendo que eles tinham um, um avanço bem significativo. Até o EBITDA daqui, ó, ajustado, vai saltar bastante, hein? É bastante coisa. No mercado secundário, as ações, o PC3 é negociado em torno de R$ 9,56. Apesar da queda acumulada de 58% desde o seu IPO, o consenso de mercado aponta para uma recomendação de compra, com riscos moderados. A fusão com a CBO e o ponto central da tese. Óbvio, porque tem uma expectativa que a empresa já vinha melhorando, então isso é um ponto, a gente vê uma melhora ali nos resultados, mas o ponto central, ou o nitro, o impulso, a virada de chave que o mercado está precificando, talvez aí por esse movimento dela, que era uma empresa que até então era bem negativa, né? Era um ponto bem negativo. A virada de tese, com certeza, é a fusão com a CBO, que vai trazer aí novos horizontes. Então a gente vai entender um pouquinho aí, pelo visto, o que vai acontecer. A fusão com a CBO, o ponto central da tese, a combinação de negócios com a CBO Hold é o evento societário mais relevante da história da companhia. A estrutura prevê a incorporação da CBO pela Oceanpack, a emissão de 274,5 milhões de novas ações ao final do processo. Os acionistas da CBO terão, né, 57,86% do capital social da entidade combinada. A escala resultante posicionada a empresa como a segunda maior frota de serviços marítimos do Brasil, com 73 embarcações, conferindo poder de barganha e eficiência no custos. A frota da CBO, sendo a mais jovem, contribuiu para a redução da idade média. Isso aqui é muito importante, tá? Porque tem um limite, né? Uma vida útil limitada, né, para as embarcações. E a CBO, porque pensei, eu vou fazer uma fusão com uma empresa que tem o mesmo negócio que eu, usa embarcações, mas a frota é mais velha, então provavelmente eles teriam que arcar com a renovação ali na frente. Mas como a frota da CBO é mais nova, sendo mais nova, então esse custo de renovação vai ser jogado lá para frente. Então te dá uma margem ali após a fusão interessante, tá? Isso é um ponto bem importante. A redução da idade média dos ativos e menores custos de manutenção, por óbvio, né? Frota mais nova, menos manutenção. A avaliação da empresa combinada é estimada na casa de 4,5 bilhões de reais. Vamos lá. Presença geográfica e concorrência. A Oceanpack mantém forte presença em toda a costa brasileira, com foco na bacia de Santos e Campos. Internacionalmente, a empresa expande a sua atuação no mercado estratégico, como Suriname, Guiana e México, diferentes do mercado, onde o desenvolvimento de offshore é acelerado. No cenário competitivo, a empresa enfrenta players como o Bradley Offshore, Starna e Wilson Sons. Contudo, após a fusão com a da Oceanpack mais CBO, torna-se a maior plataforma integrada de frotas e serviços do país, competindo diretamente com gigantes globais como a Tidewater. Não conheço a Tidewater, mas olha aí, ela já se põe em outro patamar com essa fusão. Riscos, desafios e oportunidades. Risco de desafio. O principal risco reside na execução da integração das duas culturas e frotas. Há também um risco de diluição acionária relevante e a dependência cíclica de investimentos da Petrobras. A taxa de ocupação da frota para 2026 foi revisada para baixo devido a mobilizações contratuais. Então aqui, ó. O grande risco, enquanto tu tem uma fusão de duas empresas, é o fit cultural, não adianta, tá? E isso é extremamente importante. Se caso isso não ocorra, não vai dar certo, tá? E aqui a gente já teve uma taxa de ocupação da frota diminuída, tá? Para o próximo. Para esse ano de 2026. Oportunidades. O novo ciclo de alta no setor offshore e o reajuste de contratos a preços mais elevados em 26 e 27 oferecem ventos favoráveis. O valuation atrativo de EV/EBITDA de 3,7 vezes sugere a margem de segurança para o investidor de longo prazo. Conclusão.
A Oceanpact, né, OPC3, apresenta um caso clássico de turnaround operacional, potencializando por uma fusão transformacional. A escala obtida pela CBO, aliada à aprovação do Celery do CAD e o cenário de retomada do pré-sal, sustenta a visão otimista proativa. E ainda mais pela bacia, né, aquela bacia ali que eles descobriram, agora me fugiu o nome da bacia, do Amazonas ali. Então, da margem equatorial, lembrei. Margem equatorial pode ser um cenário positivo, tá? Ela pode tirar alguma coisa desta situação. Os pontos de atenção concentram na governança pós-fusão, visto que o CBO tem um controle majoritário, e na volatilidade inerente do setor de óleo e gás. O veredito final é de uma tese de assimetria favorável, onde o desconto atual não reflete integralmente o potencial de geração de caixa de novas estruturas combinadas, tá? Então, foi basicamente isso aí. A gente já iria para questões de gráficos e tudo mais, mas aí a gente não vai se estender aqui. A ideia é entender um pouco sobre a empresa e, pelo visto, deu para entender ali a situação que ela se encontrava, o seu IPO, o que, que ela faz, o que, que ela deixa de fazer, e aí a sua fusão, sua projeção para o futuro, que teoricamente é favorável. E agora, analisando o gráfico, né, pensando nela graficamente, a gente teve aqui o seu IPO em 2021, aqui na casa dos 10, né, os 10 reais. Desde então, ela cai em linha reta, chegou a bater o valer 2 reais, praticamente R$ 1, 1,57. E após isso, ela começou a sua movimentação de alta, que hoje, se a gente for analisar, alguns anos depois, ela estará... eu gostei dela, vou dar uma moral. Tá praticamente na margem ali do seu IPO, né? E ela vem melhorando significativamente suas movimentações, até aumentando. A gente vê aqui, ó, tínhamos momentos de baixa liquidez e aumentou a liquidez dela gradualmente, agora e significativamente, tá? Então, pelo visto, podemos ter que tem gente interessada. Não digo comprar somente, mas tem gente interessada. Se a gente for ver, ela está formando, né, essa ideia de uma LTA. Ela vem para um rompimento muito interessante aqui dessa região, que era a busca, né? Ali a região do 7, praticamente 6, 7 reais, e agora ela se encaminha para uma continuidade da movimentação de alta. Isso é interessante para o longo prazo, tá? Isso é interessante para o longo prazo. Se a gente for pensar no investidor, gostei dessa empresa, até agora, vamos combinar, né? A gente já fez quatro empresas já. Segue ali, tem a playlist para vocês dar uma olhada. Mas 4 empresas, até agora, essa é a melhor de todas. Melhor de todas, sem dúvida. Sem dúvida, é a melhor de todas, que não é tão conhecida pelo mercado, tá? Pelo mercado que eu digo, pra gente que opera, é mais difícil ouvir falar dela, não tá sempre no hype, né? É uma empresa que não tá no hype. Então, é uma das melhores empresas, com certeza. Se a gente for ver aqui, ó, o gráfico semanal, né? Ela vinha também de uma movimentação de alta forte, então mantendo essa estrutura também, né? De uma LTA. Então a gente tem essa estrutura de LTA aqui sendo mantida por longo prazo. A situação ruim aqui foi o rompimento para baixo, né, na semana. Deu uma atrapalhada, né? Deu uma atrapalhada. Se a gente for ver pelo gráfico mensal, a expectativa talvez seja realmente uma correção. Pelo menos ela teste essa região aqui dos 8, 9 reais para tentar fazer um fundo e retomar. Então, pensando num cenário de manutenção dessa movimentação de alta aqui, ó, faz sentido, tá? Faz sentido. Ela tentar fazer um fundo, pelo menos por essa região, e aí pensar em retomar, tá, o movimento de alta. Faria sentido. Se nós fôssemos olhar para o semanal e analisando já esse contexto, ela perde, né, essa ideia do fluxo comprador aqui, tá? Acaba buscando um processo de correção, quebra, né, a LTA, e aí se encontra nessa região de suporte aqui na casa dos 9,45, e os compradores defendem essa posição colocando um candle nitidamente, né, sinalizando um fundo, tá? Então há essa possibilidade. Obviamente, se a gente fosse pensar em algo de curto prazo, o rompimento, da máxima desse candle aí, o rompimento da máxima desse candle, pode sinalizar uma movimentação forte de alta para cima. Se a gente for ver o gráfico diário, que é um pouquinho mais bagunçado, né? Vou tirar daqui para dar uma simplificada, senão fica muita linha. Tá. Se a gente fosse analisar o gráfico diário, ele bate numa região de suporte aqui, né? Em conjunto com essa média de 200 períodos, e tenta reproduzir um fundo, né? Hoje nós tivemos uma alta de quase 3%, ela faz um fundo significativo. Se a gente começa já a ter a ideia de trabalhar numa movimentação
lateral, tá? Embora aqui tenha dado uma movimentação lateral um pouquinho menor e houve amplitude, a ideia seria voltar lá para a região dos R$ 11. Então ela abre espaço, tá? Ela abre margem, pelo menos ali na esfera do semanal do rompimento da máxima, podermos voltar para aquela região ali, tá? Que seria até então praticamente a máxima histórica, tem essa possibilidade. Olhando pelo gráfico mensal, há uma expectativa que ela tente defender essa posição e tente fazer pelo menos um fundo. Tá, então a ideia é que ela tente defender a posição e tente fazer um fundo, tá? Então a expectativa é boa, o cenário, brincando aqui, tentando separar, obviamente, mais fora dos gráficos, é porque não tem muito como separar, né? Mas tentando separar assim para ficar explícito, fora dos gráficos aqui, falando sobre a situação específica da empresa, a situação é boa, a expectativa que está sendo gerada é boa, tá? E se realmente a expectativa for entregue, nós teríamos talvez uma empresa interessante surgindo, né, ou pelo menos indo para holofortes, né, chamando a atenção, tá, do mercado de alguma maneira. Se caso isso não ocorra, talvez tenhamos a empresa voltando aí para esse cenário. Obviamente que a gente já tem uma prévia ali que a questão da frota ser mais nova do que a da OPC3, tá? Isso é um cenário interessante que chama realmente atenção, porque nós não vamos ter um gasto já para agora, né? Seria um gasto lá para frente para a renovação dessa frota. Então, tem um espaço ali inicial interessante para ser analisado. Obviamente que o fit cultural provavelmente vai ser um negócio mais complexo, porque isso depende de vários fatores, né? Então, seria o ponto aí a ser analisado, talvez seja realmente esse fit cultural no primeiro momento. Mas sim, a empresa abre esse espaço para tentar a gente acreditar numa possibilidade de uma continuidade, né, nessa movimentação de alta, pelo menos para as próximas semanas, quem sabe um rompimento para esse movimento. O intradia, eu não sei se essa empresa aqui, o intradia ela não é muito chegada não, né, em operações voltada para day trade, ela não é muito chegada, por isso talvez nós temos essa questão de um não reconhecimento dela, né. Mas para o longo prazo a gente pode dar uma olhada, tá. É uma empresa que vale a pena ficar de olho, quem sabe surge uma oportunidade, talvez possa valer a pena. Se a gente for pensar, quem comprou nesse rompimento aqui, ó, já tá ali no quase 60% de ganho. Tá, quase 60% de ganho. Poderia botar uma parcial aqui, ó, se romper a casa dos 8,59 já bota uma parcial, 25%, dá para jogar quase aqui para baixo, um stop para sair fora, tentar surfar esse movimento. Então uma empresa interessante. Eu acho que o resumo aqui, a opinião, ela é uma empresa interessante, dá para dar uma olhada, tá? Com bastante carinho para o futuro. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, tentando entender um pouquinho sobre essa empresa, trazendo ela para o conhecimento de vocês, entendendo um pouquinho da história, como é que ela chegou nesse ponto, o que ela faz, o que é que ela deixa de fazer e a expectativa para o futuro que parece ser boa, tanto nessa com essa novidade, com essa notícia, com essa fusão, tanto nos gráficos que pode ser sim que ela continue uma movimentação de alta. A expectativa é que ela consiga gerar um fundo, pelo menos ali em setembro. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro para vocês. Um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo e fui!